Bom sábado. Vamos lá. Título da lição. Verso. Ok. Verso. Maravilha. Antes da gente estudar a lição, como para mim é a primeira lição do trimestre, para vocês é a segunda, vamos voltar um pouquinho antes dessa estrutura da lição de hoje e pensar a lição do trimestre primeiro. Então, título geral da lição desse trimestre, qual é? Missionários. Título da lição do trimestre passado. O que estudamos no trimestre passado? Lucas. Maravilha, tá vendo? O pessoal esquece. Qual foi o enfoque principal da lição do trimestre passado? Sobre o que estudamos no trimestre passado? Você estava aqui? Não. Só para saber. O que a gente estudou no trimestre passado? A pessoa de Jesus. Tudo o que ele significa enquanto pessoa, enquanto missão, enquanto processo, enquanto doutrina, enquanto perspectiva, enquanto promessa, a gente estudou na lição do trimestre passado. Ou seja, estudamos na lição do trimestre passado a essência do Evangelho, a pessoa de Cristo. Ok? Bom, uma vez que a gente conheça Cristo, qual tem que ser o resultado? Todo aquele que conhece Cristo se torna o que dele? Discípulo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como? Entenderam por que a lição? Nós passamos o trimestre inteiro passado entendendo quem é o Cristo em quem cremos. Passamos o trimestre passado inteirinho estudando aquele que é o objeto da nossa fé, para decidir se queremos ou não ser discípulos dele, se queremos ou não segui-lo. Porque esse é o convite que fica. Vamos ver na sequência. O desenho da lição nos leva para que lugar? Se eu aceito ser discípulo, não tem discípulo que não seja missionário. Portanto, o que a gente vem estudando ao longo das lições anteriores, as 4 lições anteriores, tem a ver com características diferentes de missionários. Missões iguais, mas com características diferentes, porque os lugares são diferentes e as pessoas são diferentes. A missão é a mesma. A missão a gente aprendeu no trimestre passado. Passamos o trimestre inteiro desenhando a missão, estudando a missão, entendendo a missão. Portanto, não importa o lugar, não importa com quem, não importa a circunstância, não importa o contexto, a missão é sempre a mesma. Porém, com técnicas, abordagens, perspectivas, instrumentalidades, talentos distintos para a mesma missão. Bom, quem a gente estudou até agora? Só para resgatar aí as 4 lições anteriores. Abre o seu índice lá e vamos lá. Primeira visão de missão que a gente teve, iniciando a lição do trimestre, qual foi? Qual foi o desenho inicial? Tínhamos o quê? Começamos com uma introdução, com a proposta de uma grande comissão, e aí fomos para a natureza missionária de Deus. Para entender que a missão é de quem? Só para fechar a lição do trimestre passado. A missão é de quem? Dele, não é nossa. Ele é o missionário. Deus é o missionário por excelência. Por uma razão muito simples. Deus nos criou e nós nos afastamos dele. O que Deus faz? Vai em missão. Ele vem em missão, Gênesis 3, verso 15, e faz o quê? Entrega a essência da missão. Redenção. É só você ler lá, Gênesis 3,15, está lá o desenho. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quando Deus estabelece esse contexto de inimizade, ele já define a vitória da missão. Ou seja, é uma missão com resultado definido. É uma missão com resultado pré-anunciado. Qual é o resultado? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E no meio do caminho, enquanto a missão está em processo, haverá um conflito entre quem e quem.
entre todos os descendentes da serpente e o descendente da mulher, e todos os que decidirem seguir o descendente da mulher. Portanto, essa missão vem até os nossos dias com o mesmo desenho. Há uma batalha sendo travada entre o descendente da mulher e todos os que lhes servem como discípulos e os descendentes da serpente, todos os que lhe servem enquanto afetos. Esse processo de inimizade estabelece o cenário da missão. O cenário da missão é um conflito, um grande conflito, que começa no Éden e termina na redenção. Dentro desse desenho, a lição vai percorrendo agora missionários comissionados no processo do desenvolvimento do conflito. Primeira estrutura que a gente vê, Deus chama um sujeito. Há um salto nos missionários da antiga, então há um salto grande nos missionários da antiga, e a gente vai parar lá em Abraão, pós-dilúvio. Ou seja, durante todo o processo pré-diluviano, o único missionário direto, aliás dois, mas o único direto que a gente tem como referência de missionário é Noé. E aí a gente transiciona para o percurso pós-dilúvio no chamado de Abraão. E nele seriam benditas todas as nações da terra. Portanto, Deus estabelece um desenho de missão através de uma nação pós-dilúvio, descendente de Sem, que serve a seu pai como um desenho correto. E as outras duas estruturas, descendência de Jafé e descendência de Cão, seguem um caminho anteriormente traçado ou desenhado pelos seus antepassados. Ou seja, o caminho do pecado, da corrupção, da dissensão com Deus. Alguém falou, professor, e eu não vi quem foi. Não? Beleza. Na sequência disso, a gente passou por uma atividade missionária inesperada. O que aprendemos lá? Quem era a missionária inesperada? Uma escrava, uma menininha, que exerce a sua missão como uma exilada. Portanto, é um desenho semelhante ao que estamos vendo hoje, ok? Desenho igual. Uma escrava dentro de um território inóspito, conhecido como Reino. Qual reino? Reino Assírio, que destruiria o Reino do Norte dentro das suas incursões contra o povo de Israel. E ela, como missionária, atua na conversão do chefe do exército, ou seja, o terceiro homem do reino assírio, um dos grandes impérios da terra. Se você olhar a história de Daniel, é muito interessante observar, já que a gente está estudando isso na lição desse trimestre, dessa semana, o desenho do Império Assírio aparece na profecia do texto que é o verso 9. E aparece depois em Apocalipse 17 como uma referência similar. Dentre os reinos, os diversos reinos que atacam o povo de Israel, a Assíria está como processo direto e primário dentro dessa estrutura junto com o Egito. E depois você vai ter os outros reinos, Babilônia, Pérsia, assim por diante, Roma lá na frente. Esse desenho de ataques ao povo de Israel, esse desenho de interferência com o povo de Israel, ele aparece desde os primórdios dessa ação missionária entre Deus e seu povo contra o mundo e todas as suas propostas. Na sequência disso, passamos por uma saga, que foi a lição da semana passada, que é a história de Jonas. Para entender um sujeito que tinha uma missão diferente da missão da menina e diferente da missão de Abraão. A missão de Jonas é para quem e com que objetivo? Ele vai ter que viajar para uma cidade, que é a cidade que assolava, como reino, que assolava o seu povo. Porque ele vai ter que pregar para essa cidade, que essa cidade será destruída com uma condicional, se não se arrepender. E aí a gente aprendeu que é um missionário vacilante, um missionário que conhece a missão, que conhece muito bem o Deus da missão e conhece tão bem que já sabia o resultado e por isso fugiu. Exatamente porque sabia o resultado e sabia que esse Deus era de múltiplas misericórdias, não queria fornecer misericórdia para aqueles que o assolavam, para aqueles que assolavam o seu povo. Então
um desenho de um outro tipo de missionário. Um missionário que tinha missão, conhecia o Deus da missão, sabia o resultado da missão, mas ainda não estava totalmente convertido para amar o seu inimigo, a quem Deus o chamou para pregar. Vamos na sequência aqui, depois... Pastor, sábado eu não estava aqui, acho que eu também não estava. Eu também não. Então... Estava numa igreja lá em Miguel Paulista, mas a gente não pode participar da lição, né? Tem várias perguntas nessa lição. Na de hoje ou na da semana passada? Na semana passada, com detalhes, né? Em primeiro lugar, Deus, esse vacilo de Jonas não foi permitido por Deus, porque fala que os tripulantes do navio se converteram, eles eram pagãos. Deus escreve certo por linhas tortas. Segundo, a Bíblia fala que a cidade era caminho de 3 dias, atravessado. Com certeza era uma avenida que cortava toda a cidade, né? Diz que tinha 120 mil habitantes, isso conta os homens, né? Devia ter uns 400 entre mulher e tudo, né? Mas Campinas tem 1.200.000 habitantes. Eu já atravessei a cidade de Campinas e não há muito tempo, 3 vezes e gastei 3 horas. Como é que levava 3 dias lá? Terceiro detalhe. Jonas, ele fala que ele caminhou 1 dia, não 3. Ele devia pregar em voz alta, gritando, né? Ao pregar 1 dia, alguém curioso foi e chegou no sujeito do rei. Quem sabe até para dizer, igual no tempo de Paulo, teve até um camarada falando que isso aqui vai ser destruído, pensando que talvez o rei mandasse decapitar o quê, né? Mas o que o rei fez? Escreveu um edito para distribuir a todas as pessoas, porque talvez Jonas pregando ele não abrangisse tudo, e o próprio rei, sendo pagão, pregou o evangelho lá e se converteu também, né? Esses os detalhes que eu queria saber. Então vamos lá, vamos por pedaços. Deixa a Duda falar e depois eu volto e já respondo isso dentro do pacote da lição de Daniel. Acho que eu estou mais curiosa para saber a resposta dele. Não é o problema. Sem crise. Assim, eu acompanhei a lição pela TV no Tempo e alguns aspectos que eles deram para a personalidade de Jonas. Falaram atribuíram várias qualidades e outras qualidades, assim, mas uma coisa que ninguém em nenhum momento citou, e eu fiquei pensando a partir da lição, que Jonas ele era muito justo na colocação dele. Ele não queria fazer aquilo porque aquele povo realmente merecia morrer. Então, é isso. Eu fui pensando. Faz sentido? Não só faz sentido, como é o primeiro problema de Jonas. O primeiro grande problema de Jonas é que ele é justo demais aos seus olhos. Esse é o problema de Jonas. Ele realmente é justo, mas aos seus olhos. O que Jonas esqueceu de ver? Que ele era tão pecador quanto. Ele não tinha os mesmos pecados. A diferença entre Jonas e o povo que ele deveria converter, ou enquanto pregação, é o tipo de pecado. E a gente tem uma tendência de olhar os pecados e classificar os pecados de acordo com a sua gravidade ou consequência. Deus olha os pecados de acordo com a causa e não com a consequência. A consequência é só consequência. É só consequência. Qual é a consequência do pecado? Portanto, não importa qual a gravidade de um pecado, no sentido da amplitude do que o pecado causar, porque a consequência de todo pecado é sempre a mesma. Portanto, Deus está preocupado com a causa, não com a consequência. Portanto, todos os pecados para Deus são iguais, porque todos têm a mesma causa. Todos têm a mesma causa. O que Jonas não tinha entendido era isso, e ele julgava os pecados pela consequência observável do pecado. Portanto, o que o povo fazia realmente era de se estranhar. Se você olhar um pouquinho da história geral e ver como o povo da cidade de Nínive, do Império Sírio, fazia as suas guerras e atacava os povos,
Você vai ver que é grotesco o processo. Então, ele tinha toda a razão de sentir aquela ira contra o que ele observava da maldade daquele povo. Porque ele não tinha direito de achar que aquele povo era pior que ele. Isso ele não tinha direito. Porque ele pecava assim como aquele povo pecava. E pela mesma causa. Só não com a mesma gravidade observada. Só isso. Essa é a diferença. Então, isso é a lição para nós. Ou seja, como missionário, a primeira referência que a gente traz de Jonas, da lição da semana passada, e isso perpassa a lição de Daniel dessa semana, é como eu olho o meu inimigo. Com que olhar eu percebo o meu inimigo, para entender que ele só é meu inimigo porque não conhece a causa do pecado. E que se ele conhecer a causa do pecado, ele deixa de ser meu inimigo para ser meu amigo, na mesma missão. Isso Jonas não sabia. Essa é a primeira situação que envolve Jonas. Por isso, todo esse percurso, essa história fantástica da jornada de Jonas, que passa pela pergunta do irmão Francisco. Bom, vamos pelos pedaços da história. O primeiro pedaço da história é, se a gente olha o desenho da cidade de Nínive, há pelo menos uma dúzia de... a conversão dos... Ok, a conversão é parte de um processo. É parte de um processo da circunstância gerada pelo próprio Jonas. Eu digo dentro do navio. Sim, Isso. mas essa questão da conversão ou não faz parte de Deus costurar uma história errada. Uma história errada a partir de quem? De Jonas, não de Deus. Deus vê tudo. Então, se Deus vê todas as coisas, aquilo que Jonas decidiu e a forma como o povo do navio reage é a primeira lição que quem tem que aprender? Jonas. Deus está em que lugar? Todos os lugares. Vendo o quê? Tudo. Por quanto tempo? Todo o tempo. Mesmo que Jonas pense diferente. Então Jonas se esconde na base do navio para não ser visto por ninguém, nem por Deus. E Deus vai pegar ele da base do navio e o torna visível ao mundo. Para mostrar, eu continuo na missão. E você? Qual foi a resposta de Jonas para os sujeitos do navio? Qual foi a resposta deles para Jonas? Não podemos. Porque se for verdade o que você está falando, Deus vai ficar com mais raiva ainda da gente. E aí o que eles fazem? Tiram sorte. Qual o resultado da sorte? O resultado da sorte é que ela cai sobre Jonas. Que não foi sorte coisa nenhuma. Qual é a chance de cair sobre Jonas o tirar no palitinho? Se eu olhar pela perspectiva humana, qual a chance? O número de sujeitos, lembra? PA e PG, velhos tempos de ensino médio. Base é essa. A chance era muito pequena de cair sobre Jonas. Qual a chance, sob a perspectiva de Deus, de cair sobre Jonas? 100%. Portanto, não tenha dúvida de que Deus mexeu, como a gente diz hoje, os pauzinhos. Mexeu. Mexeu para mostrar o quê? Que Jonas estava certo quando disse para eles o que Deus disse para ele. Deus pôs na mente e no coração de Jonas você é ocupado do que está acontecendo com eles. Eles não têm culpa disso. Você é ocupado. Então diga para eles que você é ocupado e por quê. E ele disse. E eles acreditaram. Tanto acreditaram que ficaram com medo de Deus. Quando perceberam o que acontece ao inverso, o que eles entendem sobre Deus. Deus é... Próximo contexto, Jonas vai para toda aquela história e o peixe deixa Jonas próximo à cidade. Ele desvia todo o percurso que Jonas queria fugir, né? Jonas sai daqui para a esquerda para fugir e ele vai atrás de volta. Mas a Bíblia fala que o peixe lançou Jonas e depois Deus mandou ele uma segunda vez. Então, o peixe não voltou lá para onde ele saiu a primeira vez? Não. Ele já deixa perto do caminho. A Bíblia fala que ele comprou passagem novamente. Jonas já volta para o desenho do caminho, ele já volta para perto do desenho. E aí ele caminha até a cidade. Caminhando até a cidade vem a sua segunda pergunta, que é a questão de tamanho da cidade. A gente tem várias formas de olhar para isso. Forma número 1 é entender que cidade daquela época não é cidade igual hoje. Essa é uma situação. Forma número 2 é entender que a questão da cidade está envolvendo o tamanho de percorrer a cidade, não o tamanho de atravessar a cidade. Okay? Atravessar a cidade é um caminho único. Se eu sair da borda de Campinas, aqui no Jardim Olinda, e for parar lá na outra borda, lá na saída
de Valinhos lá, esse trajeto todo você faz numa caminhada boa, em talvez umas 3 a 4 horas numa caminhada boa. Tá? Mas se você for circundar a cidade de Campinas, por exemplo, você não faz nas mesmas 3 horas. E se você for visitar a cidade de Campinas para anunciar o Evangelho a todos, não vai fazer em 3 horas mesmo. Muda de contexto. Então assim, depende de como você olha esse processo. Como o texto ele não é amplo o suficiente para a gente entender se a caminhada é cruzar ou se a caminhada é visitar a cidade, percorrer a cidade. Então, para percorrer a cidade de Nínive, ser 3 dias e meio o percurso, ela é compatível com o tamanho da cidade. Você levaria 3 dias e meio, de fato, para percorrer a cidade. E isso é uma estimativa, é aquela coisa... É mais ou menos como a gente chega aqui. Quantas pessoas tem aqui na sala? Cerca de 120 pessoas. Eu contei? Não. Eu estou inferindo que pelo tamanho e proporção, temos algo perto de 100 a 120 pessoas. Então, 3 dias e meio também tem esse contexto enquanto abordagem. Tá? Mas é uma abordagem solta, sem a preocupação de literalidade. Ah, vai ser 3 dias e meio mais 2 horas. Não, não tem essa literalidade. Mas esse é um desenho mais aberto. Pastor, essa lição de Jonas, ela realmente assim, ela dá asas à imaginação. Para a gente viajar à vontade. Mas eu só quero fazer algo que me incomoda pessoalmente. É que quando a gente estuda isso, e a gente volta no passado, e a gente fica realmente pensando e vendo que Jonas queria fazer isso. Se trouxesse isso para o dia presente, quando eu olho lá naquelas tribos do Oriente, da África, vejo lá Boko Haram, vejo, como chama outro, Al-Qaeda, entra naquelas tribos, estupram, depois matam, e aí Deus fala para mim, Nelson, vai lá para convertê-los, se você não convertê-los, vai cair fogo do céu. Senhor, caia fogo do céu e extermine todos. Aquilo não é gente. Ou seja, nós continuamos no mesmo compasso com Jonas. Mesmo contexto. Por quê? Pela pergunta da Duda. Porque eu não mato, eu não estupro, eu sou um cara muito bom perto deles. Você está comparando tipos de pecado e não causas de pecado. Se você comparar tipos de pecado, o resultado será sempre esse. O meu pecado sempre é menor do que o outro que eu vejo. Sim, sempre. Estou falando assim, vocês continuam da mesma forma. Mesmo desenho. Portanto, é uma advertência. E eu estou pontuando essa advertência porque ela é a transição da lição do que vimos nas 3 lições anteriores para a de agora, que é um sujeito nas mesmas condições, escravo no mesmo jeito, recuperando a história do seu lugar. Diferente do que os outros estão fazendo. Daniel é um ponto fora da curva. Pastor Issa? Já praticamente foi respondido. Não é para atravessar. Sim. A Bíblia não diz atravessar. Sim, não diz. Percorrer. 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 Percorrer, se a gente olhar o original, é perímetro. Então já muda o contexto. Tem uma Bíblia na versão. Não, eu estou olhando o original. Eu estou olhando o original. Dentro do contexto original, o desenho é percorrer. Se é percorrer o desenho, eu posso interpretá-lo como perímetro ou como passar por. Não, até aí não é tanto. O que eu queria mais era o rei, né? O rei Sim. pregou o evangelho praticamente. Mas quem pregou foi o rei por quê? Porque Jonas. Porque ele entendeu o recado e entendeu a consequência e quem toca no seu coração? O Espírito. E aí ele entende que aquilo é verdade. Qual o resultado? Ele muda. Mudou ele, mudou a parte da nação, não todos, porque vários aceitaram por imposição real, outros porque se converteram mesmo. Morre essa geração, nasce outra e continua na mesma maldade. E depois vem a sequência da história que a gente conhece do desenho bíblico. Bom, como tudo isso implica na lição dessa semana? Então, a lição dessa semana abre um outro tipo de missionários, que na realidade é semelhante ao da menina de Naamã, que é o exilado se tornando um missionário. Bom, qual é a condição que leva, ou que está no contexto de um exílio? Se a gente olhar a história, Deus tinha uma promessa, que começou lá com Abraão. Vou fazer de você uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Desde que Israel cumpra o seu papel. Israel segue o seu percurso e não cumpre o seu papel. Não cumprindo o seu papel, e aí você vai juntando os seus ganchos para a tua pergunta. Israel não cumprindo o seu papel, o que acontece? Ele vai para o exílio, para o cativeiro.
Quem vai para o exílio? Os ruins que não cumpriram o papel? Não. Quem vai para o exílio? Todos. O exílio é indiscriminado. Independente se eu servia a Deus ou não servia a Deus, quando o exílio vem, ele vem por causa da nação, não por causa do indivíduo. Então aqui tem uma primeira lição importante para a gente entender. O mal não acontece só com os maus. O mal também acontece com os bons. A diferença entre o mal que acontece com os maus e o mal que acontece com os bons é a reação. É a forma como o bom reage ao mal. Portanto, a primeira coisa interessante de observar no exílio de Daniel é a maneira como ele reage àquilo que lhe foi imposto. Daniel era um garoto. Ele não tinha culpa sobre o que a nação fez e vinha fazendo ao longo dos tempos, desde o clamor dos profetas que lhe antecederam. Já por vários anos, dezenas, centenas de anos, os profetas vinham advertindo Israel que se não se endireitassem, se não voltassem para os caminhos de Deus, o processo ia de mal a pior. A cisão dos reinos, a interferência no reino do norte, a destruição do reino, todas essas discussões que já vinham montando o imaginário de um israelita, eram advertências que vinham sendo dadas por profetas e mais profetas, até os últimos do processo do cativeiro. Até os últimos grandes profetas do cativeiro, Isaías, Jeremias, dentro desse contexto. A apontar para aquilo que ia acontecer é a mesma mensagem de Jonas, feita ao contrário. A mensagem de Jonas era para quem? Para o povo externo. Se arrependam ou virá destruição. A mensagem dos profetas anteriores era para quem? Para o povo de Israel. Se arrependam ou virá o quê? Destruição. Cativeiro. Quando Daniel entra para o cativeiro, ele tem que tomar uma decisão. A decisão pode ser raiva pelo cativeiro, afinal de contas, coisas ruins estão acontecendo com pessoas boas. Agora eu tenho uma alternativa de escapar da coisa ruim. Percebe que tem um monte de pensamentos que poderiam passar à mente de Daniel, politicamente correto? Por exemplo, Deus está nos abençoando. Deus nos tirou, já que a gente era bonzinho, Ele nos tirou da prisão e agora nos trouxe para a nossa condição, de volta ao palácio. É um palácio estrangeiro, tudo bem, mas a gente está saindo da prisão. Deus está nos recompensando por ser bonzinhos. Essa é uma leitura possível. Daniel. Como é que Daniel lê isso? Percebe? Daniel lê de outro jeito. Não foi o jeito que os outros jovens leram. Esse foi o jeito que Daniel leu. Daniel leu aquilo como o quê? Deus está me provando a minha fé. Eu vou ter fé suficiente para me manter firme, apesar das circunstâncias. Portanto, o primeiro detalhe importante da missão de Daniel e dos seus amigos é fidelidade. Eles foram fiéis à missão, independente do contexto. E decidiram permanecer fiéis, sob o risco da vida, sob o risco de voltar para a prisão. Esse era o risco, ou morrer ou voltar para a prisão. A fidelidade deles impacta tanto o sujeito que move o coração do sujeito a não matá-los. Se você ler o capítulo 1 de Daniel, você vai perceber que Daniel achou graça aos olhos do chefe da casa, a ponto de ele fazer o quê? De ele não atendê-lo. Espera lá, como é que ele achou graça e o sujeito não atendeu? Esse texto achou graça aos olhos dele, achou graça o suficiente para ele não matá-lo e não mandar de volta para a prisão. Ele entendeu o que Daniel falou, entendeu que era justo o que Daniel estava pedindo, mas teve medo. E ele entendeu a condição de Daniel de também estar sob esse mesmo medo e não sentir medo. E ele valorizou isso. Se um escravo tem a coragem de se manter firme, mesmo sob essas condições, é alguém digno de confiança. Achou graça aos seus olhos. Não vou denunciá-lo, não vou matá-lo, mas não posso atendê-lo. O que Daniel faz? Não desiste. Ele faz a curva e vai lá no chefe da cozinha. E lá para o chefe da cozinha ele faz uma proposta sábia. Dá para testar. Dá para experimentar. Só por um período de tempo. Curto período de tempo.
Se você perceber que está diferente, o período é tão curto que não vai fazer diferença no todo. São 3 anos de escola. 10 dias não faz diferença. Então, testa, gente. Se funcionar, continua. Se não funcionar, então Deus talvez esteja errado naquilo que nos disse. Ou talvez Deus não queira que a gente faça isso. Então a gente vai fazer como você quer. Daniel tinha tanta certeza no resultado que ele olha e fala, testa. E o resultado não é meu, é de Deus. Ele me pediu para fazer. Se ele não deixar o resultado aparecer, o problema é de quem? De Deus, não é meu. Agora, no que me diz respeito, no que está na minha mão para eu escolher, eu tenho que escolher ser fiel. Testa. E testou. O teste foi tão bom que qual foi o resultado? E quando termina o resultado, o que diz o texto? Ele continua o processo. Fala, já que deu certo, o time que está ganhando não se mexe, segue a vida. E ainda espalha isso para quem? Para os seus companheiros. Imagina a cara daqueles que entraram na ordem do rei. E que agora, depois que o processo dá certo com Daniel e seus amigos, recebem do chefe dos eunucos e do chefe da cozinha a orientação de que aquilo está dando certo. E que eles sabiam que dava certo. E não fizeram. Encheram a cara, comeram tudo que podia. E agora passam a vergonha de estar pior do que os outros que estão fazendo aquilo que eles sabiam que era certo. E ainda recebem o testemunho do sujeito da casa que diz, ó, deu certo com seus amigos. Façam a mesma coisa para dar certo com vocês. A opção ainda continuava sendo deles. Mas de qualquer forma, percebe que tem um testemunho ao contrário aqui acontecendo. O primeiro trabalho missionário de Daniel acaba sendo com os da sua própria casa. Com seus próprios amigos. Vai lá, depois vocês. Pastor, eu também trabalho com professor Soares, eu sempre falo assim, que essas lições, elas não vêm no momento que vem. À toa. Principalmente se eu considerar que elas foram escritas há 3 anos atrás. Exatamente. E eu diria o seguinte, porque nós temos que tirar dessas lições para nós, hoje, no momento que nós temos. Eu fico imaginando o seguinte, a família de Daniel, lógico, o povo, o contexto que ele vivia lá, e o exemplo que ele estava dando ali. Certo? Então, o que eu diria para nós aqui, trazendo para os nossos dias, nós como pais, como avós, como filhos, será que como seja, que exemplo, o que nós estamos passando para a nossa juventude, para as nossas crianças que estarão neste mundo afora, a partir de então, para frente e mais. Então, o que nós estamos passando para eles, para que realmente eles sejam um exemplo onde estiverem? Eu tenho um motivo porque eu estou aqui. Minha filha casou no domingo passado com um teologando aqui no NASP, certo? Ele, um rapaz formado em engenharia ambiental, mestrado em tudo, ele resolveu largar tudo para fazer teologia. E minha filha, uma missionária também, foi para a missão total e tudo mais. Os dois estão começando uma vida a dois, numa aventura, que eu diria, porque até o apartamento eles já estão montando, com a ajuda dos pais, mais, ele largou tudo em prol de uma causa. Então, eu dizer o seguinte, que legado nós estamos passando para os nossos hoje, que serão os líderes, que terão que pregar lá fora, que terão que dar um exemplo. Então, acho que a gente tem que aprender lições nesse contexto. O contexto, a ideia da lição não é a gente estudar a história dos missionários do passado. É entender que essas características distintas de missionários estão presentes em cada um de nós. Qual é o pedaço que me compete? Qual é o pedacinho de chão, pedacinho de espaço, pedacinho de missão que me compete com as minhas características? Esse, de fato, é o objetivo dessas lições virem da forma como vem. E na época em que vem. A gente tem um mundo que caminha a passos acelerados para uma situação complexa de viver. Se alguém tem dúvida disso, basta ler um pouquinho. Qual vai ser o nosso papel diante de tudo isso? A situação é essa. Qual é o nosso papel? Que perspectivas a gente vai levar para o mundo que perdeu as suas? Que esperança eu vou levar para o mundo que está perdendo todas elas? Esse é um desenho específico de história em que a gente tem que se enquadrar. Qual é a resposta que a gente vai dar para tudo isso? Pastor, a história de Daniel, como o senhor falou, é igual a Jonas. Deus aproveitou
aquele cativeiro para também converter o rei. Nabucodonosor, depois lá na frente Dario e Agora, Ciro. eu ia fazer a pergunta seguinte: qual é a diferença entre o exilado religioso que se torna cativo, mesmo sendo pessoas como Daniel, e a diferença por exilado político, porque o político ele fica lá, mas ele fica livre lá onde ele vive em outros países, né? Na realidade, a discussão de um exilado no contexto de Daniel, ou daquela escrava, ou de Esther, para outros exilados, no sentido do exílio circunstancial e não do exílio direto de uma guerra, como foi o gênero de Daniel, é simplesmente a consequência do exílio. No contexto de Daniel, a consequência de cometer um deslize frente ao rei é morte. Assim como Esther ou a escrava de Naamã. No contexto de um exilado circunstancial, um exilado por solidão, por pressão social, por qualquer coisa do gênero, a consequência não é morte, é isolamento, preconceito. Do ponto de vista de consequência direta, essa é a diferença entre os dois modelos. Agora, se você olhar intrinsecamente os casos, eles são iguais. Os métodos é que talvez não sejam. No caso da escrava de Naamã, qual foi a forma como ela agiu para com Naamã? Ele sabia que ela era uma escrava daquele território? Sabia. Ele é o chefe do exército, ele sabia de onde ela vinha. Daniel sabia de onde ele tinha saído? Sim. Olha Esther. Sabia de onde ela tinha saído? Não. Como ela foi parar lá? Percebe? Deus atuou em um outro sujeito, não em Esther. Deus atuou em que sujeito? Mardoqueu, Mordecai. Quando Deus atua em Mardoqueu, o que Mardoqueu faz? Ele cumpre aquilo que o Espírito lhe tocou para fazer. Ele coloca em Esther uma missão. Qual é a sua missão agora? Não me pergunte por quê, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que esse é o desenho. Portanto, se o rei está convocando todas as meninas do reino para escolher uma esposa e você está dentro do pacote, seja a pessoa fiel que tem que ser, e se você for a escolhida, que assim seja. Mas lembre-se de ser fiel. Passa algum tempo que ele descobre qual era a missão. Qual era a missão? Quem sabe se para tal tempo não foste chamado. Percebe? Esse desenho acontece. A questão que está por trás de todos esses exilados é o reconhecimento do Deus da missão e a fidelidade a Ele, independente das circunstâncias. José não sabia o que ia acontecer. Só foi descendo. Daniel não sabia o que ia acontecer. Eles conheciam o Deus da missão. Eles sabiam o que ia acontecer no fim da missão, não da vida deles. Nenhum deles tinha noção clara do que aconteceria no fim da vida deles. Eles só tinham certeza do que aconteceria no fim da missão. Então, aí vem uma outra perspectiva interessante da história de Daniel. Quando Daniel toma as decisões que tomou ao longo da vida, a primeira decisão de ser fiel ali na questão da situação alimentar imposta pelo rei e da situação que ele teria que enfrentar, tendo que ter uma mente limpa para enfrentar todos os conhecimentos que lhe seriam trazidos. Depois para frente, quando ele é colocado na condição de teste, ter a certeza de que ele poderia orar para Deus e Deus responder se lhe fosse interessante, e colocar-se como desafiante de Arioque, chefe da guarda que veio para matá-lo, e dizer, eu quero falar com o rei. Ora, quem é Daniel para chegar para Arioque e falar, eu quero falar com o rei? O rei já deu a ordem, mata todo mundo. E ele chega para Arioque e diz, eu quero. E Arioque fala o quê? Vai. Não mata. Deixa ele livre para ir falar com ele. Qual é o risco de Daniel ir falar com o rei? Morte, instantânea. Esse é o risco. E o rei abre o coração e diz, ok, volta e ora para o teu Deus. Ele ora, Deus responde. E a situação se reverte. Daniel tinha noção de qual seria o fim da história? Não tinha. Ele só foi fiel, só creu e seguiu. Passa o desenho, o que está acontecendo com seus amigos observando essa história e esse testemunho de Daniel? Estão criando
força. Percebe que Daniel, ele interage com o rei em favor dos seus três amigos. Ele não recebe a recompensa sozinho. Ele recebe a recompensa, mas chama os 3 amigos juntos. O que Daniel está dando para eles? Base para fé. Quando eles passam pela prova que vem na sequência, que é a prova de fogo, Daniel não está lá, só estão os 3. Provavelmente Daniel estivesse viajando para algum lugar do reino, afinal de contas ele era o segundo no reino. Talvez estivesse viajando para alguma missão internacional, alguma missão do reino. E não estava ali no dia da fornalha. Só estavam os 3. Mas eles aprenderam o que com o testemunho de Daniel? Não importa. Deus é fiel. E o que eles fazem? Permanecem. Poderiam ter feito alarde, poderiam ter feito todo um barulho contra a ordem do rei. Não. Se Deus pediu essa prova de fidelidade, vamos ser fiéis. E aí o rei manda chamar. Por que o rei manda chamar? Não manda matar? Porque ele conhecia quem estava ali. Ele fala, não é possível, eu não posso perder esses 3. E manda chamar. E manda chamar para dar uma segunda chance. Reis não dão segundas chances. A não ser que confiem. A não ser que queiram a pessoa. E o que eles respondem para o rei? De forma muito mal educada, diríamos nós, respondem para o rei, não adianta tocar de novo. Fica sabendo que mesmo que Deus não queira que a gente viva, a decisão já está tomada. E aí só sobra uma coisa para o rei fazer. Joga na fornalha. O que eu havia pensado assim, né? Nós dessa situação de Daniel, os seus companheiros de Daniel, mas então, centenas de pessoas exiladas então se curvaram. Não tenha dúvida disso. De todos aqueles garotos que estudaram no palácio, de todos os sujeitos que atuavam no reino, não tenha dúvida de que tinha um monte de israelita de joelho dobrado ali. Não tenha dúvida disso. E a certeza mais clara que a gente tem disso é quando lê Daniel 9, a oração de Daniel. Quando Daniel percebe que o cativeiro é de 70 anos, e ele tem a dúvida se vai durar 2.300, pela visão do capítulo 8, lembra que ele ficou doente no final do capítulo 8, ele tem uma baita dúvida na mente, será que Deus desistiu da gente e não vai libertar a gente em 70 anos, vai libertar a gente em 2.300, e faltava aí algo em torno de 5 anos para terminar a profecia de Jeremias. Então, quando ele olha todo esse desenho, o que Daniel entende? O povo se corrompeu. Só sobra uma coisa para Daniel fazer, o que ele faz? O que ele sempre fez. Só que dessa vez de um jeito diferente, do jeito que todo israelita faz. Se cobre de pano de saco, se ajoelha, cinza e ora. Qual é a oração de Daniel? 21 dias? Oi? Não, isso é Daniel 9. 21 dias é Daniel 10. Que aí é Daniel orando pela conversão de Ciro. Que aí é um outro desenho. Um pouquinho mais para frente na história. Nesse desenho, Daniel está orando pelo quê? Para o cumprimento da libertação do cativeiro em 70 anos. Por causa da visão de 2.300 tardes e manhãs que ele teve no capítulo 8, e entendeu que a purificação do santuário do capítulo 8 era o santuário de Israel, e aí Deus teria desistido do seu povo e só ia purificar o santuário depois de 2.300 anos. E aí ele se ajoelha e começa a suplicar pelo povo. Pedir para que Deus perdoe o povo e tenha misericórdia com a corrupção do povo de ter se entregado aos costumes babilônicos e a condição de estar ali. Que é exatamente o que você está descrevendo. Então a gente tem certeza de que, de fato, um monte de israelitas se acostumou a estar em Babilônia, porque Daniel é explícito nisso no capítulo 9 do texto. E a história segue. A história segue até parar Daniel no próximo reino. Percebe? Daniel também não tinha certeza do que ia acontecer na passagem de Belsazar para Dario. Já imaginou o que é você ser esquecido no reino, porque passou de Nabucodonosor, Nabonido, agora Belsazar, e os dois, Nabonido e Belsazar, completamente distantes de Deus, e agora a mão escreve, Menentec, o Farsim, no meio de uma festa em que Belsazar manda buscar que elementos para servir a festa? As taças, a prataria, os utensílios do templo de Israel, para demonstrar que o Deus de Babilônia era mais forte que o Deus de Israel. E aí quando Deus aparece em cena e todo mundo se assusta e ninguém consegue resolver a conta, de quem se lembram? Daniel. Velhinho? Daniel. E aí Daniel vem, chamado pelo rei. E qual é a promessa do rei? Presentes,
Riqueza, se você conseguir resolver a conta. Daniel diz o que para ele? Fica para ti os presentes. Nada disso. Mas eu vou dizer o que está escrito ali. E aí o que Daniel diz? Pesado foste na balança, achado em falta, teu reino será repartido entre os médios e os persas. Daniel sabe o seu futuro quando ele diz isso. Qual é o futuro óbvio quando você diz para o rei que está fazendo uma festa para mostrar para todo mundo que o reino não vai ser destruído, que aquele cerco que está em volta do Império Medo-Persa não vai interferir em Babilônia, que eles são muito mais fortes do que os persas e os persas não vão conseguir entrar na cidade? Qual é o resultado de você chegar para o rei e dizer: teu reino já caiu? Só tem um resultado que você pode esperar: anuncia e morre. Daniel sabe o futuro? Não, ele não tem ideia do futuro. Mas o que ele tem certeza? Quem é o Deus da missão. E se ele mandou eu dizer, eu vou. Eu vejo em Daniel o Elias dos tempos bíblicos. Chegar para Acabe, botar o dedo no nariz de Acabe e falar: vem seca por aí. Por tua culpa, por você ter ido buscar uma mulher sacerdotisa de Baal, trazido para cá com todos os altares. O mesmo Elias que depois sai fugindo com medo do que vai acontecer. Mas tem a coragem de chegar com o dedo em riste em Acabe. Daniel está na mesma circunstância, botando o dedo no nariz do rei para dizer: o que está escrito ali é isso, a tua condenação. Tu está morto. Só não sabe disso. Na frente de todo mundo. Ele teve que dizer isso. Acabou a festa. Porque depois disso veio a invasão. Eles não sabiam que estavam sendo desviados do leito do rio lá fora, que o rio já estava baixando, todo mundo bêbado e alto, os exércitos entram por dentro da cidade, abrem os portões e conquistam a cidade. O que acontece com Daniel? Vira o quê? Ministro do próximo rei. Que conhece a história, ouve da história e fala: esse sujeito não é Babilônia, é estrangeiro. Tem essa coragem? Eu quero ele no meu. E ele se aproxima tanto de Daniel que, quando é pego numa cilada, arma um decreto, e decreto de Medos e Persas não pode ser revogado. O que acontece? Ele vira para todo mundo e diz o quê? Ele não vira para Daniel, ele diz para todo mundo. O que ele diz? Teu Deus há de te livrar. Bom, a perspectiva é fé. Você só tem certeza que é fé quando chega a manhã seguinte. Quando chega a manhã seguinte, onde está o rei? Quando o sol está amanhecendo. Na boca da cova, gritando: Daniel, teu Deus te livrou. Percebe? É o rei, não é qualquer pessoa. Certo? É o rei, não é qualquer sujeito. Ou seja, ele acreditou. Acreditou tanto que ele foi lá para o dia seguinte e fez o quê? O que nenhum rei faria. É muito parecido com a história do filho pródigo, o pai esperando na beira do caminho. O pai não faz isso, não sai correndo em direção lá. É o dono da casa. Não, o rei está ali, na boca da cova. Teu Deus te livrou. Quando Daniel diz: sim, Deus me livrou, o que o rei faz? Ele emite um decreto. Qual é o decreto? Qual é o decreto? Quem é o Deus que tem que ser servido? Olha o decreto do rei. É interessante observar o decreto. O rei está ordenando que o seu povo, o seu império, os seus servos sirvam ao Deus de Daniel. Já que o decreto anterior não podia ser desfeito, agora que o milagre aconteceu, ele pode estabelecer um novo decreto. E o decreto é: esse é o Deus. Pensa a cara dos sujeitos que armaram a cilada. Agora com um decreto para ter que servir o Deus de Daniel. Percebe? A história segue e a gente chega em Ciro. Quando a gente chega em Ciro, o que está acontecendo lá? Lembra que Daniel já havia profetizado sobre Ciro. E que já haviam profecias indicando que Ciro seria o libertador do povo de Israel? Só Ciro não conhecia as profecias. Antes de Ciro nascer, já existiam profecias indicando que Ciro faria o que fez. Por 21 dias, próprio Satanás, em pessoa, entra na batalha. Gabriel pede ajuda. Lembra lá Daniel 10 e 11? Gabriel pede ajuda. Quem é que vem ajudar? Cristo em pessoa. Quem foi ajudar os garotos na fornalha? Cristo em
em pessoa, o Filho dos deuses, dizia Nabucodonosor. Quem veio ajudar agora para que Ciro se convertesse? O próprio Cristo em pessoa. E aí Ciro decide, esse povo é livre. Essa é a história de Daniel. A história não para aí. O exemplo de Daniel perpassa a história, e apesar da libertação, o povo não voltou para casa. Né? O povo tinha se corrompido, tinha ficado... O povo não voltou. Alguns voltaram, mas a maior parte ficou lá. Os poucos que voltaram encontraram uma cidade destruída e sem condições de reconstruí-la. A história segue por um longo tempo, passa pela história que a gente conhece, todos esses detalhes que a gente conhece da história seguinte, de uma outra exilada que é Esther, e a gente vai esbarrar no último exilado da história, que é Neemias. Na realidade, nos dois últimos exilados, Esdras e Neemias. Quem eram Esdras e Neemias? Copeiro e escriba do rei, que vê seus dois companheiros, particularmente um deles, triste. Triste por quê? Porque queria voltar para a sua terra, numa condição de ser terra de fato, e não só um terreno de ruínas. Eles conversam, e o que o rei diz? É justo. Emite o decreto, dá as condições, estabelece a liberdade de reconstrução, e a profecia de Daniel se cumpre. Começa de 457 para frente, um desenho da maior profecia bíblica, as 2.300 tardes e manhãs. Quem puxou toda essa cadeia de exemplos? Daniel, um garotinho, 17, 18 anos. E ele continuou lá, né? Daniel não voltou para casa. Neemias também voltou. Neemias voltou, Daniel não voltou. Daniel morreu antes. Não, Neemias voltou depois que ele reconstruiu essa. Ah, não, sim, ele volta para depois para dentro do império, sim, mas de qualquer forma ele voltou para casa e viu a cidade reconstruída. Quando eu olho esse desenho, se você imaginar qual é o legado de tudo isso, a última parte desse desenho é: o legado de Esdras e Neemias constitui o quê? Além do retorno para casa, do testemunho fiel no império e da reconstrução da cidade. Há um último legado deixado por Esdras e Neemias. Esse último legado é o quê? Abre a sua Bíblia. Gênesis a Malaquias. Esse é o legado. Esse é o legado. De Gênesis a Malaquias é o legado que você tem. Quem deixou esse legado para você são dois sujeitos, Esdras e Neemias. Os dois últimos textos a serem escritos no Velho Testamento e os dois últimos sujeitos a organizarem isso que você chama de cânon do Velho Testamento. E por que fizeram isso? Deus instruiu que eles tinham que deixar o que como legado ao povo de Israel? Não se levantará profeta em Israel até quando? Até aquele que está anunciado, que aparará as brechas, as veredas, para a vinda do Messias, do ungido de Deus, no cumprimento da profecia de Daniel dos 490 anos. Percebe? A mesma profecia, 457. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, a tua santa cidade. Durante essas 70 semanas, quem guiaria o povo de Israel? Os profetas que eles mataram. Esse é o legado de Esdras e Neemias. Eles juntam todo o pacote profético. Fala, essa é a guia. Não haverá outro profeta. Como também não haverá glória no templo. Acabou a foi semana. Só retorna a glória no templo quando? Lembra de Lucas? Lição de Lucas. Primeira lição de Lucas qual era? Volta lá, trimestre passado. Primeira lição de Lucas qual foi? O bebê do milagre. O Deus do impossível. Lembra? Lição de Lucas. Quando o Deus do impossível se manifesta no templo, se resolve a profecia que a gente está vendo agora, de Daniel. 490 anos se passaram, na realidade 483 deles. Um pouquinho antes disso, Cristo entra como um bebê no templo. E dois sujeitos, Simão e Ana, falam o quê? A glória se manifestou. A glória voltou. Um pouquinho antes disso, o profeta lá de trás, que havia sido apontado, Israel fica sem profeta durante todo esse tempo, até que se manifesta aquele que deveria vir. O profeta aparece, João Batista. Arrependei-vos, que chegou o reino dos céus. Qual é a mensagem para hoje? Junta tudo isso agora, qual é a mensagem para hoje, olhando para esse mesmo legado?
arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A profecia que nos dizia a respeito, assim como a profecia que dizia a respeito a Israel. Lembra, Israel passou o tempo todo na expectativa do quê? Desde Gênesis 3,15. Qual era a promessa? Virá o Cristo. Qual é a promessa para nós? Virá o Cristo. Qual era o tempo de João Batista? Arrependei-vos, porque chegou. Qual é o nosso tempo? De 1844 para cá. Arrependei-vos, porque o tempo chegou. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Exatamente a mesma mensagem. A mesma missão, com características diferentes. Eu não sei se você vai ser o exilado, se você vai ser a escrava, se você vai ser a Esther, se você vai ser o Paulo, se você vai ser o Jonas. Não importa. Cada um de nós tem a mesma missão, com características diferentes. A única coisa importante de lembrar é: quem não tem a missão, quem não é missionário, não é discípulo. O aprendizado da lição do trimestre passado para esse é: quem não é missionário, não é discípulo. Você quer medir o termômetro do seu discipulado, mede a missão. Simples assim. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Oxalá Deus nos dê a compreensão da urgência dessa missão, do tempo que a gente está vivendo e da necessidade de terminar com essa história o mais rapidamente possível, porque o tempo já foi. O tempo já terminou. A partir de agora, o tempo é nosso. Nós definimos. Que Deus os abençoe, me abençoe nessa mesma missão. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade dos exemplos do passado que nos apontam para detalhes de personalidade, de características, de talentos, mas principalmente que nos deixam um legado da certeza do Deus da missão e da missão desse Deus. Te agradecemos porque vivemos no último tempo da história com o mesmo desígnio, com a mesma perspectiva e com a mesma esperança, a vinda breve do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá, Senhor, que imbuídos dessa certeza, dessa esperança e principalmente da percepção do tempo em que estamos, possamos cumprir a missão com as características diferentes, nos lugares diferentes em que estamos, mas com todo o afinco para o abreviamento da Tua causa. Isso te pedimos e te agradecemos, com a expectativa do cumprimento da Tua promessa, se possível ainda em nossa geração, por Jesus. Amém. Bom sábado para vocês, até sábado que vem. Ele é Deus Santo, indivíduo imortal, vida, força, verdade eficaz, prometido a todos os que a Ele buscam, desde a eternidade.